Olá a todos, confrades e confreiras, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. O vídeo que assistiremos agora terá alguns pequenos cortes, algumas edições daquela bem tosca que a gente faz aqui no canal, que é só pausar no vídeo aqui mesmo e trocar de tela, porque não tem como editar muita coisa aqui não. Então é sobre o seguinte, essa mulher que vocês estão vendo agora, a Jandira Fegali do PCdoB, o Jandirão, ela acusou o ministro da Educação do Bolsonaro, Abraham Weintraub, com aquela mesma máxima que a esquerda costuma usar em absolutamente tudo, que é acuse-os do que faz e xingue-os do que é. Eu vou mostrar para vocês a fala dessa deputada do PCdoB e logo após a fala do Mauriase, com aquele famoso poema do Bertold Brecht, onde um conservador merece uma boa bala. E logo após a resposta do ministro da Educação do Bolsonaro, Abraham Weintraub. Então compartilhem um vídeo, inscrevam-se no canal e deem um like, que eu tenho certeza que vocês gostarão. Que ontem, na confusão que se deu de vai e de volta, de recuo e de vai, a gente se pergunta quem manda nesse governo. E na linha do embate ideológico, senhor ministro, eu tenho aqui várias matérias onde Vossa Senhoria se expressa pelo marxismo cultural, de elogios a esse intelectual, Olavo de Carvalho, fenomenal, respeitoso e qualificado. Olha só, dá até para pensar que ela aprendeu a ler direito e agora está alfabetizando-se e lendo Olavo de Carvalho. Só que não, é só uma comunista hipócrita mesmo. Não conhece? Que só fala palavrão e agride todo mundo? Não, agride comunista. Mas também tem uma matéria que eu deixo aqui para Vossa Senhoria confirmar publicamente, que o atual ministro, Abraham Weintraub, gosta de dizer abertamente que comunistas merecem levar bala na cabeça. Eu estou aqui, ministro, eu sou comunista. Eu quero saber se Vossa Excelência confirma essa afirmação, que nós merecemos tomar bala na cabeça. E por fim dizer o seguinte, ministro, o senhor, diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, não, porque você é analfabeta funcional, que quer privatizar o ensino público brasileiro, o único pedido que este plenário pode fazer, talvez pedido não, uma exigência, que o senhor saia daqui e peça demissão do seu cargo de ministro da Educação desse país. Renuncie, ministro. Uma comunista pedindo demissão de um conservador é o máximo que um bom conservador pode alcançar na carreira. É ganhar promoção na hora, no ato. Então agora a gente vai para uma pequena pausa para trocar de vídeo e passar para o Mauriase. Aguardem. Esse é o Mauriase. E eu vou passar isso aqui justamente porque essa fake news que ela inventou será disseminada em tudo que é veículo de comunicação. Vocês podem ter certeza. Com essa visãozinha de mundo que ela tem. Agora, isso aqui ninguém vai falar. Absolutamente ninguém nesses veículos de imprensa, todos eles de esquerda, a dita grande mídia, ninguém falará o que é, de fato, um bom comunista e o que eles sentem em relação a nós, conservadores. O amor e carinho com que eles nos tratariam se chegassem ao poder do jeito que chegaram na Venezuela. E no restante dos países comunistas aí, China, Cuba, tudo que é buraco. Do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho... Vejam como a mentalidade revolucionária é psicopática. Tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa.
né? Ele é uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Pois é, e vocês veem os aplausos de uma plateia grande, né? É isso que é ensinado nas universidades e que formam professores que ensinam isso nas escolas, e essa é a mentalidade revolucionária. Nós, conservadores, merecemos uma boa bala, uma boa cova, merecemos o paredão. É isso que eles pensam, e é disso que eles acusam-nos. É um absurdo. Então voltamos agora com aquela interrupçãozinha para voltar para a fala do ministro Abraham Van Traub. Tá valendo? Ok. Primeiro, eu ia pedir perdão por esse começo meio brusco. É a primeira vez para mim, falando aqui na casa, então é uma novidade. Eu sou geralmente uma pessoa até um pouco mais comedida e sou relativamente bem tímido. É porque a primeira resposta dele foi uma bela de uma patada no Orlando Silva do PCdoB. Assim, agressões. Assistam na íntegra que eu colocarei aqui. Assim, covardia, críticas a uma ou outra pessoa, eu acho que é uma coisa menor e até um desrespeito com o pagador de imposto que está pagando por tudo isso aqui. Quanto à bala na cabeça, que a deputada Jandira falou, eu não tenho passagem na polícia por ameaça, por agressão, eu não tenho processo trabalhista, nunca tenho, minha ficha é limpíssima, não tem absolutamente uma mácula. Tiveram que voltar 30 anos na minha vida para ver um boletim ruim porque eu arrebentei meu braço, obtido de forma ilegal. Eu só queria falar uma coisa: bala na cabeça, quem prega, não é esse lado aqui. Mas voltando, eu queria por último só falar uma coisa: eu não critico os ideólogos do outro lado, eu estudo eles. A Marilena Chaui, por exemplo, ela fez uma das melhores análises políticas e estratégicas que eu me lembro. Ela identificou 3 anos antes do impeachment quem era o inimigo dela: a classe média. Precisamos acabar com a classe média, precisamos deixar todo mundo na miséria. E eles quase conseguiram. Então, assim, eu não critico o outro lado, eu não quero a morte do outro lado, eu quero o diálogo. Quero conversar com base em ciência, em números. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 não é 30. Não importa quantas vezes você diga isso. Goebbels falava que 1000 vezes virava verdade. Continua sendo 4. Não tem corte. Se você pegar o orçamento total, a gente está obedecendo a lei. Sabe por que eu nunca falaria? Primeiro que eu não tenho esse ódio no coração, realmente eu não tenho. Eu desejo que um dia vocês... Eu odeio o pecado, não o pecador. Eu quero que vocês um dia enxerguem a razão e vejam que tudo isso que vocês pregam gera um mal, gera atraso, geram números ruins. E quem paga isso de forma mais abjeta, mais dura, é o povo, é o pagador de imposto. Então, assim, para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. A gente não ficou parado aqui.
Quando você contingencia, você não fica parado, como no passado se ficava. A gente corre atrás. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. O dinheiro roubado está voltando e ele pode já servir de alívio para os reitores virem conversar com a gente. A gente já recebeu 50 reitores para conversar. 50 reitores entraram no MEC, todos eles saem do MEC e não chamam a imprensa para falar que vai faltar recurso no mês que vem. O dinheiro não é de uma pessoa, o dinheiro é do povo, é do pagador de imposto. Tem que ser explicado sim. Se a universidade está com dificuldade, eu me disponho a vir aqui, discutir o número, abre aqui na tela os números e mostra onde está faltando. Não, essa pesquisa da dengue, pô, está pesquisando a cura da dengue? Eu duvido que a gente não vá fazer um esforço e achar. Agora, vai ter pesquisa científica, entre aspas, que o pessoal vai ter vergonha de abrir e colocar aqui na tela. Essa que é a verdade. Quantas vezes vocês jogaram em Goebbels? 1000 vezes mentira. Tantas vezes eu vou responder com George Orwell, 2 mais 2 igual a 4. Tantas vezes eu vou falar o que Galileu Galilei falou: a Terra se move em torno do Sol. Não adianta questionar a física, a ciência econômica, a matemática. A mentira continua sendo uma mentira. Eu gostaria também de falar que eu fui bancário, carteira assinada, viu? Azulzinha, não sei se vocês conhecem. Trabalhei muito, pagava imposto sindical, para valer, viu? Trabalhei muito, eu recebi o ticketzinho. Pode jogar carteira de trabalho no meio dessa gente aí é terrorismo, não pode não. Quem ligou pro dono do Santander? Quem ligou pro dono do Santander? Presidente, eu peço. Quem ligou pro dono do Santander na Espanha para pedir a cabeça de uma bancária colega minha, porque ela ousou falar que se a Dilma fosse eleita, o dólar ia subir e a bolsa ia cair? Foi o Lula, que hoje está na cadeia. Ele ligou pro Butim e falou o seguinte: Butim, manda ela embora. Então o amigo do banqueiro que tem o telefone pessoal do dono mundial do Santander é o Lula. E quem pediu a cabeça da minha colega de profissão, que era bancária que nem eu, foi o Lula. Pediu e ainda humilhou. Humilhou, sabe por quê? Porque ele ainda falou: Butim, paga o bônus dela pra mim, porque eu conheço o Brasil. Muito bem, agora vamos voltar aqui para o contingenciamento, que eu acho que vocês querem saber. O contingenciamento nada mais é do que postergamento. Ai, ai. Olha lá, a esquerda, comunistas pedindo a demissão de um conservador é promoção no ato. Por favor, peço ao plenário que se acalme. Eu já orientei o ministro, deputada, calma. É fantástico, eu vou pular um tanto aqui até acabar essa balbúrdia. Ai, a esquerdalhada esperneando. É uma maravilha. A esquerda pedindo demissão de um conservador é promoção. Porque a mensagem que vocês estão passando para a sociedade não é boa. Aliás, o código de ética dessa casa diz que nós temos que tratar com respeito às autoridades. Toma! Então... Cadê? Vamos retomar o tempo? Opa, retomando. Posso retomar o tempo? Bom, uma metade atrás da outra. Eu gostaria de voltar ao tema, então, da contabilidade. Contabilidade são números. A gente não tem como negar. O que a gente tem hoje é um orçamento feito pelos governos anteriores. A crise atual foi feita pelos governos anteriores. A gente está evitando que o Brasil continue a afundar. A gente está fazendo uma série de propostas. Eu me disponho a vir aqui quantas vezes forem
para discutir números, para fazer uma apresentação técnica, mostrar indicadores, mostrar dados. Eu, particularmente, fico lisonjeado de ter vindo aqui. Para mim é um prazer estar aqui no plenário. É um ambiente, eu acho, democrático. Eu acho que é um ambiente democrático. Eu realmente sou contra a violência, eu sou a favor do diálogo, sempre tive isso. Não persigo ninguém. Isso aqui é importante ressaltar. Mas a questão não sou eu, é o nosso projeto. A gente tinha isso no plano de governo, reforçar a educação básica e a creche. E de repente isso tudo virou uma grande celeuma, porque a gente ousou falar que creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino técnico é uma prioridade, como é prioridade na Europa. A Europa, os países da Europa estão num patamar muito mais alto de desenvolvimento social, econômico, bem-estar da população do que aqui no Brasil. O Chile está num país é um país que está muito melhor que o Brasil em todos os indicadores. Então, se a gente seguir esses parâmetros, e não é porque é estrangeiro, apesar desse nome que parece uma estação de rádio que eu tenho, a minha família está no Brasil desde sempre, eu sou descendente de índios. Meu nome completo não é Abraham Weintraub, eu tenho Vasconcelos no meio. Parte da minha família veio de Sobral do Ceará, Ipu, Santa Quitéria. Então, assim, eu admiro quem dá certo. E você tem exemplos bons em todo lugar do mundo. E quando a gente é dogmático, quando a gente não quer escutar a razão, quem paga são as pessoas que estão desamparadas. Quer dizer que se os Estados Unidos, ou se a União Soviética, ou se a Rússia criarem a cura do câncer, a gente não vai importar o remédio, não vai tentar fazer o remédio porque foram eles que fizeram. Eu acho que é importante a gente tirar os dogmas, a gente olhar com olhos diferentes para um problema que está assolando o Brasil. Os números da educação no Brasil são muito ruins. A população não consegue ler um texto, não estou falando todo mundo, mas tem um percentual grande da população. Não, e um percentual imenso aí nessa Câmara. Porque a apresentação inicial que vocês poderão assistir no vídeo na íntegra que teremos aqui no canal do Planalto Conservador, a primeira meia hora de apresentação desse ministro aí, ela é extremamente esclarecedora. Só não entende quem realmente tampa os ouvidos para uma histeria coletiva e não quer saber de escutar, ou é completamente analfabeto funcional. Porque não tem como não compreender o que foi dito na apresentação inicial do ministro. Vocês poderão assistir aqui no vídeo na íntegra. E vale muito a pena assistir ao vídeo inteiro, as horas em que o ministro passou falando, porque é muito divertido. E vocês poderão constatar o tamanho do analfabetismo funcional que vigora nesses deputados da esquerda. Não entendem, realmente não conseguem compreender o que estão ouvindo e vendo. E isso ser um analfabeto funcional. Não é só saber ler um texto, não. Não é só conseguir ler um texto e compreender, não. Para ser alfabetizado. A pessoa não entender o que escuta também caracteriza analfabetismo funcional. E é pior ainda. A população brasileira que não consegue ler um texto, não consegue fazer as contas, como hoje você tem lá fora. O mundo está avançando, o Brasil está ficando para trás. Isso está em dados, a apresentação completa está disponibilizada na internet. Os números são fatos e não sou eu que os fiz. Isso são números da ONU. Para falar pelo Patriotas, deputado... Nem deixam o cara terminar de falar. Então o vídeo foi esse, ficou extenso pra caramba. Então compartilhem, quem assistiu até o final assista o vídeo na íntegra que estará disponível aqui no canal também, porque realmente é muito divertido todas as mitadas que esse ministro deu hoje em cima da esquerda. Humilhou e humilhou bonito, só que normalmente são tão burros que nem vão compreender o tanto que foram humilhados. Então esse foi o Planalto Conservador News, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.